Os últimos dias foram de debates intensos no departamento de futebol acerca dos próximos passos do Vasco na Série B. O empate com o Vila Nova em casa na estreia incomodou, mas não é questão de terra arrasada, na opinião de Jorge Salgado. Após a cerimônia de entrega do título de benemérito a Roberto Dinamite, nesta quarta-feira, o presidente cravou a permanência do técnico Zé Ricardo. Tenho plena confiança no treinador, acho que está desenvolvendo um trabalho bastante satisfatório. É o primeiro jogo do campeonato e, apesar de o Vasco não ter feito uma boa partida, poderia ter saído vitorioso. A gente teve uma bola na trave, o Leandro Voaden foi para o meio de campo dar o gol e depois voltou por causa do VAR e, no final do jogo, tivemos uma terceira oportunidade para ter ganho, avaliou Salgado, que completou. O empate foi um resultado doído, infelizmente quando se entra em campo acontecem muitas coisas que estão fora do controle do treinador. Vai para a conta do treinador sem motivos, ele está sofrendo. Estive lá esta semana, o astral está recuperado, tudo contornado. Agora é esperar a bola entrar. A primeira janela de transferências do futebol brasileiro se encerrou na última terça-feira. Após o fim do Campeonato Carioca, o Vasco conseguiu fechar com 6 reforços visando a Série B do Brasileirão. Antes, o clube já havia anunciado 15 contratações. A atividade no mercado da bola continua, e o departamento de futebol tem um planejamento voltado para a segunda janela, que abre em julho. Continuamos monitorando mesmo com o fechamento da janela. Se aparecer alguma oportunidade vai para a outra janela, mas já com a negociação definida. Ele, o atleta, fica eventualmente onde está, mas definimos a contratação e ele se apresenta na janela seguinte, afirmou Salgado. Outro ponto comentado pelo mandatário foi o interesse do Vasco em participar da licitação do Maracanã. O clube tem feito um movimento nos últimos meses para dividir a administração do estádio com Flamengo e Fluminense, mas encontra resistência. Salgado revelou que a intenção é mandar até 15 jogos no principal palco do futebol carioca, o que não prejudicaria a agenda dos rivais. Estive com o governador do Rio Cláudio Castro falando mais uma vez sobre nosso interesse em participar da licitação e voltar ao Maracanã. Conversei com o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e com o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, algumas vezes sobre isso, eles criam uma certa resistência devido ao número de jogos. Os dois clubes têm mais ou menos 70 jogos para fazer e fica muito apertado para eles cumprirem essa meta, disse o presidente, que continuou. Analisando a situação do Vasco, a gente acha que precisa jogar de 10 a 15 jogos no Maracanã. Levei a proposta para o Cláudio Castro de dividirmos os 3, com o Flamengo e Fluminense me cedendo, cada um, de 5 a 7 jogos. O governador ficou de conversar sobre isso com os clubes. Depois de o Conselho Deliberativo ter aprovado a mudança no estatuto, os sócios vão votar o tema em Assembleia Geral marcada para o dia 30 de abril. Após isso, conselheiros e sócios voltam a se reunir para aprovar a proposta da 777 Partners, que ofereceu R$ 700 milhões por 70% do futebol vascaíno. Salgado comentou que o grupo americano segue em constante contato com o clube. O presidente, que assumiu o cargo em janeiro de 2021, período no qual o time foi rebaixado e não conseguiu voltar para a Série A, afirmou que, no entender dele, o clube está dando a volta por cima. Saber mais sobre o Vasco te faz um torcedor melhor. Pesquise todo dia, tem vídeos no nosso canal, já deixe seu like e se inscreva-se e ative as notificações. Até a próxima.